Vocês sabem o quão crítico eu sou dessa agenda ambientalista maluca. Vocês sabem disso, né? Até no relatório da ONU eu apareci. O único jornalista brasileiro que questiona os critérios SG na Bolsa de Valores. O único. Mas essa COP, gente, tá conquistando meu coração. Se eu soubesse que Lula ia fazer um evento pra maltratar jornalista, nossa, eu tô até gostando do Lula. Tô começando a ficar simpático com o Lula, viu? Se fizesse daqui todo santo dia, e principalmente com jornalista da Globo, Ave Maria, velho. E essa aqui, né? Eu vou até mostrar melhor. Ó, essa aqui, ó. Peraí. Aqui, essa aqui, ó. Olha. Acaba a água nos banheiros no primeiro dia do evento. Sanitários da área de imprensa ficaram sem água no meio da tarde. Funcionários relataram o problema. Nem deixar jornalista cagar, o Lula tá deixando. Eita, Lula brabo! É pra isso, rapaz, que os petistas fizeram L, né? Eu não fiz, não vou fazer. Mas, poxa, fala a verdade. Você não criou uma simpatia pelo Lula agora? Maltratando o jornalista? Dá-lhe Lula. Dobre a meta. Proíba mesmo todo mundo. O pessoal tinha que cavar no chão pra fazer cocôzinho no chão e depois tampar igual a gato. Mas vamos lá. Márcio, jornalista da CNN, estava em choque com os valores das coisas do refrigerante, que ele nem quis fazer propaganda, né? Do preço dos salgadinhos. Aí eu vou deixar ele comentar aqui com vocês. Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, eu trabalhando bastante, correndo bastante aqui nesse parque da cidade, onde foi montado todo o complexo da COP30, eu fui buscar um salgadinho. Peraí que eu acho que esse som tá meio picotado. Deixa eu botar assim pelo computador. Não tem problema não, olha só. Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, eu, enfim, trabalhando bastante, correndo bastante aqui nesse parque da cidade, onde foi montado todo o complexo da COP30, eu fui buscar um salgadinho para comer. E tá caro. Essa quiche de espinafre, mais essa, não vou fazer propaganda, mais esse refrigerante zero, isso aqui deu R$70. E veja o tamanho da quiche. Não é uma torta de espinafre, é uma quiche de espinafre. Mas eu achei que ia ser pouco, né? Pra me alimentar pelo dia inteiro. Então eu ainda comprei esse camarão com queijo, que deu R$29. Ou seja, aqui deu R$99. É muito caro. Aí eu falei, nossa, mas o salgadinho, R$29? Aí ela, mas o queijo é de Marajó. Deve ser um queijo maravilhoso. Esse é um queijo maravilhoso, né? Não sei, eu nunca comi. Rapaz, se eu soubesse que o Lula ia maltratar jornalista desse jeito, eu tinha feito campanha pela COP, mas tá louco desde 1º de janeiro de 2023. Tá pouco. Pisa nele, Lula. Aí tá aqui, né? Os preços. Ele ficou incomodado, acho que mandou pra CNN. Água, R$25. Eu ainda acho que o Lula tá sendo bondoso. O Lula devia proibir água. Não tem. Quer, vá beber no rio. É refrigerante 25, suco de cupuaçu 25, absurdo. Como é que o suco pode ser do preço da água? Como que o suco pode ser do preço da água? Tem algo errado aí, viu? Essa matemática aí não tá fechando. Não usaram água não, foi pra fazer o suco? Cerveja 30, tá até barato. Café expresso 25, tá barato também. Café agora tá caro. A empadinha 27, sanduíche de presunto 27, coxinha 30, salada de fruta 50, pizza caboquinha R$100. Vá, rapaz. Parabéns, Lula. Parabéns. É assim que tem que tratar jornalista. Mas vamos lá. O Lula, como sempre, né, usa esses palcos pra lacrar. Eu nem coloquei aqui outra coisa que ele comentou, ele falando que, basicamente, o mundo meio que tem que parar de usar petróleo no final do dia. Mas, enfim, a fala que a Globo quis dar destaque, e o Lula, gente, ele não faz esse tipo de discurso de cabeça. Não adianta que hora pela de lado. O Lula não faz discursos de cabeça. Principalmente discursos nesses eventos. Qual é a prova que o Lula não faz? Qual a prova? Pô, tem prova. Tem prova. Sabe onde é a prova? Em 2022, ainda durante o período da transição, numa live do Brasil 247, Elias Jabbour, petistão, comunista, na verdade, né, do PCdoB, comunista raiz, e que atualmente é secretário da Eduardo Paes. Ele fez uma live no Brasil 247 com o Pepe Escobar, onde ele denunciava
que foram 4 pessoas que tinham escrito o discurso do Lula na COP26, eu acho que foi aconteceu em 2022. E era um discurso, assim, catastrófico, abraçando toda a agenda globalista. Então, quando o Lula vem aqui agora e fala de novo, ó, justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza. Esse termo não é aleatório. Gente, o que é justiça climática? Isso aqui não é aleatório. Ele recebeu o briefing, ó, fale isso. É uma pauta do Fórum Econômico Mundial. Ação climática na explicação. O que é justiça climática? É pauta pra lascar com tua vida. Tu só precisa saber disso. Nem a gringa Brasília conseguiu defender. Lula faz discurso histórico na COP30 citando justiça climática. Pra quem não entende o conceito, o Fórum Econômico Mundial, né, globalista, explica direitinho. PS, não acho justo ficar chamando de Flop 30, afinal nem terminou. Tem ainda o vídeo mensagem de Ruffalo, né, Leonardo DiCaprio. Mas a imprensa também está tratando que é meio flopada, né? Baixa presença de líderes na cúpula de Belém frustra Brasil às vésperas da COP30. Encontro preparatório expõe desinteresse político global pela pauta climática e enfraquece esforços do governo Lula. Que coisa, né? Há poucos dias, né, de realmente começar para valer, Lula vai à Colômbia, em solidariedade à Venezuela, do Madurinho. Quem diz isso é o Mauro Vieira, tá ali. Lula decidiu participar da reunião na CELAC, lá na Colômbia, para prestar solidariedade à Venezuela. A Rafael Globos comenta assim, ninguém vai te contar isso, mas a relação Brasil-Estados Unidos azedou após a reunião. Não sei se azedou. O que eu sei é que a coluna da Miriam Leitão, mas quem publicou foi a Ana Carolina Diniz, relata um fato, né, que exportações do Brasil para os Estados Unidos recuaram 37,9% em outubro e ANTIAN, que é a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, pede retomada do diálogo comercial. Tá dando uma desandada, né? Aí para falar sobre isso, precisamos falar sobre Eduardo Bolsonaro, porque acho que tem tudo a ver essa questão, Venezuela, Lula. A Bela Megali noticiou, né, aquela típica notícia que nem de perto vai ter a repercussão que deveria. Nem mesmo os aliados, né, de primeira hora de Eduardo dão aquela repercussão que deveria. Você vê, bicho, quando teve lá a questão do Lula, ficou todo mundo quietinho, caladinho, fingindo que era o fim do mundo, que tudo tinha acabado. Aí você fala assim, bicho, é sério mesmo, velho. Olha o que, assim, os fatos reais e concretos, não a narrativa que a imprensa está vendendo. Enfim. E aí, para quem dizia que Eduardo estava isolado, a Bela Megali nos conta, né? A reunião de Eduardo Bolsonaro com um diplomata dos Estados Unidos que aproximou Lula e Trump. E sabe onde foi isso? No Retiro. Foi assim que o Igor Gadelha noticiou. Eduardo Bolsonaro vai para um retiro lá na casa do Trump, tentando desmerecer. Enfim. Dudu se reuniu nesta quarta com Richard Grenell, diplomata e consultor político americano, nomeado por Trump como enviado presidencial para missões especiais. E ele estava cuidando da Venezuela até, sei lá, um mês atrás, e o Trump chamou ele de volta. Foi Grenell o responsável por fazer o primeiro contato com o governo brasileiro para viabilizar uma aproximação entre Lula e o presidente dos Estados Unidos. O encontro de Eduardo, né, com ele ocorreu em Mar-a-Lago, no resort do Trump, que sediou o evento do Partido Republicano, CPAC, Circle Retreat em Gala. E Eduardo foi um dos palestrantes, né? Meu Deus, o cara tá sem moral nenhuma, né? Saiu de lá humilhado, só fez palestrar, saiu de lá humilhado. Na conversa reservada, que contou com a presença de Paulo Figueiredo, os dois falaram sobre a prisão iminente de Bolsonaro. O diplomata americano perguntou como estava a situação de Bolsonaro e se mostrou preocupado, segundo aliados de Eduardo, quando o filho do capitão reformado relatou que ele deve ir para a cadeia mesmo enfrentando problemas de saúde. O deputado federal também abordou o cenário envolvendo o Dom Pedro III, além das sanções impostas a ele. Eduardo voltou a defender a aplicação de punições a autoridades como forma de pressionar pela concessão de anistia ampla. O deputado afirmou ainda que as tarifas impostas aos produtos brasileiros não têm relação com ele, mas que dará apoio a qualquer iniciativa de Trump. Outros temas da conversa foram a decisão do Luiz Roberto Barroso de antecipar sua aposentadoria do Supremo e as Big Techs, em especial a plataforma americana Rumble, bloqueada no Brasil desde fevereiro deste ano. Grenell disse que o responsável por encaminhar qualquer tratativa será o chefe
Departamento de Estado, Marco Rubio, com quem afirma manter contato frequente. O encontro ocorreu em clima muito cordial e Greno nos pareceu bastante preocupado com a situação do Brasil, especificamente com o presidente Bolsonaro. Se colocou à disposição para ajudar no que puder, relatou Paulo Figueiredo à coluna. Temos aqui a foto, né? Também. Aí eu pergunto para vocês, né? Beleza que a Eduardo tá lá nos Estados Unidos, tá conversando, tentar colocar pressão, tudo mais, tentar realmente ajudar. Mas no Brasil, gente, o que é que o pessoal tá fazendo pelo Jair? De coração, sabe? Sem querer começar a ser chato, né? O pessoal podia estar fazendo alguma coisa a mais, né? Eu acho que tá muito pouco, sabe? Muito pouco. No máximo, assim, uma postagenzinha ou outra, michuruca na rede social. Eu acho que tá feio demais o tratamento que estão dando pro Bolsonaro. Porque do establishment, do PT e Dom Pedro III, a gente não espera nada. A gente só espera o pior. A gente sabe que eles vão fazer o pior. Mas dos aliados, bicho. Dos aliados. Enfim. Foi um privilégio conversar com o embaixador Richard Grenell na residência de Trump. O movimento conservador é global e estamos só começando. Um ponto aqui também que vale a pena destacar é... O pessoal gosta muito de fazer comparação. Por exemplo, comparar o Brasil com El Salvador e não entender as complexidades que tem o Brasil, que tem El Salvador. El Salvador é um país minúsculo. El Salvador é unicameral. Levou a Câmara, né? Lá é basicamente uma Câmara. Levou, já foi. Não tem Câmara em Santo, já foi. É uma só. Então tudo é muito mais rápido. Tudo é muito menor. Já nos Estados Unidos, na boa, o presidente lá é um cara que é bilionário. E quando você tem dinheiro, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Então você vê o CPEC, esse evento, tá acontecendo onde? Na casa do Trump. Então assim, olha como em termos de logística e de infraestrutura, acaba também sendo um pouco mais fácil. Fora aqui, você tem uma população que é muito mais rica do que a população brasileira, né? O americano médio é muito mais rico que o brasileiro médio. Então são aquelas nuances que muitas vezes passam batidas e que ninguém se atenta. E eu penso aqui, rapaz, quem é aquele carequinha ali de barba? Não é que é o Eduardo Bolsonaro de novo? Rapaz, velho. Como é que pode isso, hein? Quem é que tá ali com ele, rapaz? Ah, não, é o Orbán, rapaz. Aí tá ali, né? Me encontrei com o Eduardo em Washington. Estamos firmes ao lado dos Bolsonaros nestes tempos difíceis. Amigos e aliados que nunca desistem, continue lutando. Caça às bruxas políticas não tem lugar na democracia. A verdade e a justiça devem prevalecer. O Orbán defende mais Bolsonaro que os deputados. Que muito deputado, né? Não todos, mas que muito deputado. Não é a primeira declaração do Orbán, viu? E tá ali. É nos momentos difíceis que tu realmente vê o que é que tá contigo. Foi notícia, né? Com prisão iminente de Bolsonaro, Eduardo encontra Orbán em Washington. A matéria fala assim, ó, Orbán está nos Estados Unidos porque amanhã será recebido na Casa Branca pelo Trump. Então, um dia antes de se encontrar com o Trump, Orbán estava com Eduardo. E o que Eduardo estava falando com ele, né? Eduardo já disse, vem Orbán, modelo ideal para um governo de extrema-direita e mantém com o húngaro interlocução frequente. Ele é faca na caveira, disse minutos antes do encontro, no qual falou em detalhes da situação do meu pai, o ex-presidente Bolsonaro. Aí, vamos ver a postagem do Dudu, né? O Orbán compartilha a mesma visão de mundo do Trump. Ambos nacionalistas defendem uma política migratória rigorosa. A Hungria não registra atentados terroristas, exceto o incidente de 2016, quando o artefato com pregos explodiu sem causar mortes. Orbán foi premier entre 98 e 2002. Depois seu partido, o Fidesz, não venceu as eleições subsequentes até 2010. 8 anos fora. Quando retornou ao poder, reconduzindo Orbán à principal oposição do país. Desde então, vem sido sucessivamente reeleito, tornando-se líder conservador mais longevo da história recente. Já são 15 anos de governo. E não é conservador nos costumes liberal da economia, não. É conservador, daqueles doidos da cabeça. Bolsonarista. Como diz o ditado, o inteligente
aprende com os erros dos outros, o medíocre com os próprios e o idiota nunca aprende. Assim, busca aprender diretamente na fonte, né, as melhores práticas de seu movimento, e não são poucas, em políticas de imigração, defesa da família, combate ao comunismo, e que, por óbvio, inclui a preservação das liberdades. Por exemplo, Orbán praticamente retirou de seu país a influência das nefastas ideologias do Soros, líder da Open Society Foundations. Soros recentemente destinou milhões de reais a ONGs de esquerda que investiram nos eventos pró-Lula em Copacabana, em São Paulo, regados a artistas hipócritas que vivem às custas de nossos impostos. Só em 2024 foram ao menos 153 milhões enviados a ONGs brasileiras. Além disso, a lawfare que prende conservadores inocentes é um problema global e deve ser combatida com a união dos líderes de direita, por dispor a ele em detalhes os abusos que Moraes e a Suprema Corte têm impostos a Bolsonaro, sua família e apoiadores, perseguição que tanto Orbán quanto Trump classificam como uma verdadeira caça às bruxas. Amanhã, Orbán se encontrará com um presidente americano. Timing é tudo. Fez a cabeça do Orbán e falou, pô, velho, tamo junto aí, viu? Amanhã falar com o Trump, reforça lá também, velho. Fala lá com o galego que não dá, né? A luta é global, é uma só. O Soros, que atua no teu país, também atua no meu. Se isso aqui não fosse... Se não fosse Eduardo, fosse algum deputado, rapaz. Amado, né? Menino brilhante. Como é que não ia estar, né? As redes sociais. Como é que não ia estar alguns perfis de redes sociais? Tá todo mundo comentando. Mas como é Eduardo, ninguém liga. Como é Eduardo, aí ninguém liga, ninguém liga. Não é um grande feito. Não é um grande feito. E o Dudu ainda estava com o Mike Pence. Não são apenas discursos que aliam a conta do movimento e geram saudáveis debates internos. Os bastidores, rede de contatos, trocas de experiência e impressões são tão importantes quanto o evento em si. Bom reencontrar ontem o bravo Mike Pence no Mar-a-Lago, em evento do CIPEC. Liderados pelo Schwab e a Mercedes, sempre uma aula expondo os métodos da esquerda em financiar nefastamente os seus movimentos. Enquanto Eduardo trabalha pelo futuro do Brasil, em um futuro melhor, onde é que estava o Duda Lima? Eu gostei dessa postagem porque eu nem precisaram, não precisou nem chegar a mim, a pessoa me marcou, né, pra avisar, olha, estamos aqui, viu? Tá ali, ó. Estamos aqui, Kim Paim, organizando 2026. Eu, Duda Lima, Ciro Nogueira e o Dedé. Não, o Dedé não tava lá não, o Dedé tá na Argentina. Dedé, tu não tem cacife pra estar com o Dedé. Mas você vê, né, que realmente estão tramando 2026, não é à toa. Faria Lima é ou não um problema? Duda Lima é ou não um problema? O louco tava certo, né? De novo. De novo. Ah, eu tento não ser arrogante, viu? Mas, rapaz, velho, é difícil. Tem hora que é difícil me segurar. Aí o Vanguard até pergunta, né? Ferri, você abandona aliados? Apaga essa porcaria enquanto ainda há tempo. E o Paulo Figueiredo fala, não há mais tempo. Não tem mais tempo, tá todo mundo vendo, né? Quero saber se o Ferri vai com o Duda Lima pra Mônaco ano que vem. Não é brincadeira não, tô falando sério mesmo, gente. Vocês acham que o Duda Lima não foi pra Mônaco esse ano? Foi pra Mônaco e foi pra Roland Garros. Ave Maria! Ave Maria! Olha, eu tava conversando pra entender isso, né? Porque pobre emergente não sabe nem o que é isso. Um diazinho Roland Garros, mas assim, na humildade, você gasta 100 mil aí, bicho. Botando a entrada, consumação, hotel. Rapaz... Não é pouca merda não, pai. Duda Lima, o boleteiro do Zodíaco, junto com o Chaveirinho. Tu acha que vai resolver o Brasil dessa forma? Ambos são antipetistas. Ambos aí trabalham juntos pelo Plano T. Projeto Tarcísio. Vai voar, viu? Ontem também, quem resolveu comentar sobre 2026... E eu acho que acaba contra o Tarcísio, né? Foi o Kassab, nota pública. O PSD continua tendo o mesmo cenário para as eleições